Bora lá, nação, vamos aqui analisar agora a imprensa esportiva, falando aí sobre Fortaleza e Flamengo. O Mengão entra em campo, partida pelo Campeonato Brasileiro. Venceu o Racing na partida do meio de semana e agora, no final de semana, enfrenta o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Partida decisiva, precisa de um bom resultado para continuar firme na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Chega aqui daquela moral, como sempre, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. Corre nos comentários, põe aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e também o seu palpite já para essa partida. Deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Dar mais subsídios para o nosso debate, vamos mostrar a lista dos jogadores do Flamengo que não viajaram para Fortaleza. Vamos ver? Vamos lá. Vamos, olha lá. Pulgar, suspenso. Carrascal, também suspenso. Cebolinha, Pedro, Léo Ortiz, Alexandro e De La Cruz, esses com gravidades diferentes, razões diferentes no DM. O Flamengo forçosamente o técnico Felipe Luiz vai preservar alguns jogadores para a batalha da próxima quarta-feira, jogo no Cilindro, defendendo com toda a força o seu 1-0 construído na quarta-feira no Maracanã. Começar pelo nosso carioca Rafael Marques. Que Flamengo que você está esperando amanhã lá no Castelão, Rafa? Poderoso como costuma ser em quase todos os jogos, porque se a gente está aqui o tempo todo, né, massificando a tese de que o Flamengo tem elenco, é hora desse elenco, mais uma vez, se provar em campo, e acho que o Flamengo, com os jogadores que viajou para Fortaleza, tem totais condições de voltar de lá com os 3 pontos, até porque pegam dos times que jogam futebol mais insólito. Consigo entender muito bem o Fortaleza do Palermo. É um time que não tem compactação, um time que não tem modelo ofensivo, um time que não tem estrutura técnica, enfim, acho que o Flamengo pode perfeitamente, com esse elenco que foi, vencer o jogo, inclusive deve buscar essa vitória, porque não pode abdicar da briga pelo título brasileiro, porque tem um jogo decisivo na Argentina, semana que vem, contra o Racing pela Conmebol Libertadores. A rigor, Plihal, Birner, Zé, vamos raciocinar em cima das ausências, né? Cebolinha e De La Cruz não contam, são jogadores que não têm jogado. Então, esses aí, a gente nem pode dizer que são desfalques, porque se nós considerarmos a base do Flamengo dos últimos jogos, eles não pertencem a ela. O Carrascal e o Pulgar fora são desfalques importantes, mas são jogadores que tiveram um papel importantíssimo no jogo de ida, e é até bom não serem gastos nesse jogo em Fortaleza, porque estão suspensos, para entrarem inteiros contra o Racing lá em Avejaneda. Então, dos 7, já falamos de 4. Restam os 3 que estão fora por uma questão de carga, por uma questão de pequenas lesões, que são o Léo Ortiz, o Alexandro e o Pedro. E aí cabe uma explicação. Está muito claro para mim, pelo menos, que o Felipe Luiz conta com os 3 de início contra o Racing no meio de semana. O Flamengo, da sua melhor versão, tem o Léo Ortiz e não tem o Danilo. Eu achei meio que consensual isso. Se o Léo Ortiz estiver bem, imagina-se que ele estará, ele joga e aí o Danilo fica fora. E o Alexandro é dos 3 laterais esquerdos quem tem mais comprometimento defensivo. E nesse jogo em especial, marcar o Solari vai ser um papel importante para o Flamengo lá na Argentina. Então, também faz sentido ele não jogar. E o Pedro não joga o Bruno Henrique como centroavante contra o Fortaleza, não tem nenhum problema. E o Pedro é um cara que tem uma exigência maior do ponto de vista físico, se preserva para o jogo contra o Racing. Analisando todos os elementos, misturando tudo isso no caldeirão, não sai o caldo ruim não, Plihal, sai um caldo bem saboroso. Será que teremos alguma possibilidade de Pedro quarto? Você está muito otimista. Tem que ver a condição, tem que ver a condição física dele. Perdão, bem observado. Eu não me liguei nisso, tem que ver a questão clínica dele. Fora por causa do antebraço, perfeito. Mas o Léo Ortiz e o Alexandre voltando, o Alexandre jogando e o Léo Ortiz voltando, acho que o Flamengo ganha a consistência defensiva que ele precisa. O Pedro Real tem razão, ele se machucou, foi ato falho meu, peço desculpas ao fã do esporte. Mas os outros, com certeza, isso faz parte de uma estratégia pensada para o jogo do meio de semana, e ela faz todo sentido. Sabe que o jogo do Cilindro, e obviamente a escalação desse jogo vai dizer muito do que o Felipe pensa pro jogo da próxima quarta-feira, ele pede coisas que dificilmente o técnico vai fazer. Uma delas é, ao invés de ter um centroavante como o Pedro,
é ter um jogador de muita força para pressão de saída de bola e para um jogo agudo de contra-ataque, porque o Racing vai ter que em algum momento se expor. E quem é esse cara, Birner? Plata. Que entrou bem no jogo, né? Um jogador de muita força física para esse jogo. É um jogo que vai incomodar na pressão alta, já que o Flamengo tendo o Luiz Araújo, o Samuel Lino pelos lados, pode também fazer uma inversão, de repente um desses vem jogar por dentro. E a segunda coisa que o Felipe provavelmente não vai fazer, eu não acredito, é, olhando como o Racing joga um jogo de força, era fazer um trio por dentro, no 4-2-3-1 flamenguista, 4-3-3, era jogar com os seus 2 volantes que vem jogando. O Pulgar, para mim, foi o melhor jogador do meio-campo do Flamengo na última partida. Do lado dele, o Jorginho é intocável. E aí tem o grande dilema, que não existe, mas deveria existir. Se o Samuel Lino estiver inteiro, ele tinha que jogar por dentro e o Arrascaeta tinha que ser opção. Porque você ganha força de marcação por dentro, porque você ganha capacidade de retenção de bola, em troca de perder o jogador muito hábil, muito talentoso. Por que eu tô falando isso? Isso você tá falando pra qual jogo? Pro jogo do Orcilindro. Deixar o Arrascaeta fora? No começo. Não tô falando que não tem que jogar. O Arrascaeta tem. No Campeonato Brasileiro... Tem tudo, senhor, hein? Eu falei isso antes do jogo contra o Bayern, também pegaram no meu pé. O jogo mostrou o contrário, obviamente, não é um jogo contra o Bayern. O Arrascaeta tem no Campeonato Brasileiro 26 jogos como titular e entrou em outros, são 26 partidas, 15 gols, 12 assistências. 27 participações em gols, ou gols marcados ou em assistências, em 26 jogos. Na Libertadores, ele tem 9 jogos, 2 gols, nenhuma assistência. O desempenho dele tem caído muito na Libertadores. Eu acho que ele pode decidir a Libertadores. Se você falar pra mim, quem você vota como melhor jogador da temporada do Flamengo? Eu nem penso, eu voto no Arrascaeta. Pra mim, com alguma sobra. Mas eu acho que a característica do jogo, quando você olha o poder do elenco do Flamengo, pode pedir uma coisa diferente ou, no mínimo, você mas torna o time... tirar o melhor jogador? Com bola. Sim, mas o Arrascaeta esse ano é um Arrascaeta diferente. O próprio Bielsa falou, é um outro jogador. Libertadores, 9 jogos, sim, mas 2 gols, nenhuma assistência. Sim, mas é a dificuldade do jogo. O que ele condiciona Perfeito. ao adversário? Muito. Agora, você acha mas você acha que jogando com 2 atacantes de velocidade, de muita força e qualidade pelo lado, mais um... Eu acho que os dois e com atacantes... Jorginho, Samuel Lino, e com Jorginho, Saúl e Níguez, se os 3 estiverem em forma, você não esquece isso. Jorginho, Saúl e Níguez e Pulgar por dentro, você acha que não tem muita qualidade para condicionar o adversário de nível técnico tão inferior ao Flamengo? Mas aí você está entrando com uma retranca danada, né? Você está jogando os 2 volantes aqui. 2 volantes, 3 volantes, né? Ou uma outra opção. 3 volantes. Jogar com 3 volantes, 2 jogadores de lado de campo e um jogador só na frente. É que o Saúl é volante meia, né? Jogou em todas as funções. Sim, mas estou dizendo, são então, 3 jogadores de meio campo. Para não ficar confuso, como é que seria o seu Flamengo no meio campo à frente? A gente debateu isso ontem no Linha, né, Vitor? Isso. Eu jogaria com um 2-3-1. Tá? O Flamengo adapta fácil. Fala os nomes. Jorginho e Pulgar, os 2 volantes. Luiz Araújo, direita. Lado esquerdo, Samuel Lino. Saúl por dentro. Se não tiver Pedro, Plata adiantado. Outra opção, para manter o Arrascaeta. Arrascaeta por dentro. Saúl do lado de campo, para ter mais marcação. Tira o Samuel Lino nesse caso. Tá? Porque o Saúl joga mais fácil pela esquerda que pela direita. Luiz Araújo e Plata. Mas você vai precisar fazer o contra-ataque. Nossa você vai precisar 3 caras para fazer o contra-ataque. Mas já em passe de qualidade longo. Mas passe de longo... eu entendo os argumentos do Birner. Eu acho assim, que primeiro, observando o Felipe ao longo do ano, o Felipe não vai mudar a estrutura tática da sua equipe. Não, aí tudo bem. Ele não vai mudar. Não vai ser agora contra o Racing no último jogo que eu vou mexer em tudo aquilo que eu criei a memória fotográfica e automática na cabeça. Numa função só, porque quando tá com o Plata lá não, já jogou. Se você coloca o Saúl aberto pelo lado esquerdo, com o Plata, com o Jorginho, você muda todo o Samuel Lino. Você está mudando toda a segunda opção. Sim, mas você está mudando toda a estrutura de um time que ele treinou o ano inteiro, que ele colocou na memória automática do jogador fazer determinados movimentos. Lembrando que o Saúl seria o Gerson do outro lado, tá? Para fazer uma comparação. Sim, mas Mas não foi o Flamengo que engrenou. O Flamengo que engrenou foi com o atacante de outro lado pelo lado. Mas o Gerson jogava pelo lado direito e fechava por dentro. O Saúl você colocou pelo lado esquerdo. E fecha por dentro. Mas aí a perna é diferente. A perna do Saúl é a esquerda, então ele vai ficar olhando para lá. Ele vai ficar olhando para cá. A do Gerson, ele vai procurar o fundo. Porque jogou muito por ali, acho que adapta fácil. Mas é que eu estou te dizendo. Uma coisa é se adapta fácil. Num jogo como esse, como o Racing, você não pode usar um jogo desse para se adaptar taticamente ou colocar uma nova tática sem você treinar, ter tempo para treinar, ter tempo de adaptação. Porque você mexe numa estrutura, né? Eu entendo o seu... Se der errado no começo, um abraço. No começo, nós não falamos do Abel, do Palmeiras? Sim. Porque, essa assim, formação do Birner, ela tira o Carrascal do time, hein?
Sim, não, mas Depois você... do que o Carrascal fez Eu acho que no ele Maracanã, mexer muito você vai nesse tirar o cara jogador. do time? Melhor campo. Vamos colocar o Carrascal no lugar do Samuelino aí, que joga quem tá melhor. Eu acho que o Carrascal foi o melhor jogador do Maracanã. E ainda mais Decisivo. pelo fato dele não jogar Mas aí, no sábado. mas aí você perde. E tem a vantagem dele que eu não tinha pensado, que ele tá habituado a jogar na Argentina, porque ele passou lá, não passou bem, Jogou mas no River Plate. O que eu acho, Isso assim, por pesa, exemplo, tem razão. tirando o Samuelino e colocando o Carrascal, você não vai ter velocidade, você vai ter um time que vai ter que ficar com a bola nos pés. Só que aí você está esquecendo, uma coisa é o Flamengo, outra coisa é você olhar para o time adversário, que é o Racing, que não vai deixar você jogar. Mas não é um time de posse de bola, é de pressão, contra-ataque e bola aérea. Sim, mas é um time que não vai deixar você jogar, é um time que te pressiona o tempo todo, é um time que é intenso. O Maravilha Martínez, ele vai brigar com os zagueiros lá na frente lá. Como é que Talvez vai fazer? apanhe da bola, né? Porque Nossa, no meu modo aliás, de ver... E de Maravilha só tem o Apanhou nome. bastante. Sim, apanhou bastante, mas o ano passado foi campeão da Sul-Americana e está disputando com o Flamengo, que a gente fala que o Pascoal também, né, brincar, gente? incomparável, que a gente fala que Eu acho que o Flamengo vai ganhar lá, tá? que tem o melhor elenco. Eu também eu acho que o Flamengo pode fazer um bom jogo. Acho que vai ganhar Eu lá. acho que o Flamengo tem condições de ganhar em qualquer lugar Eu não vou pelo falar nada elenco, porque eu achava que o Palmeiras fosse ganhar, daí pelo deu- elenco que e deu tem. meio ruim. Mas essa coisa que nós falamos aqui, é o melhor elenco? Concordo que é o melhor elenco. Você tem em várias posições, você tem 2 jogadores com qualidade e você pode mexer. Mas isso não te dá garantia de você ser sempre o melhor. No jogo do Maracanã, para mim, o Flamengo não foi aquele Flamengo espetacular. Sim. Não foi. Foi superior ao Racing, Sim, mas não foi espetacular. Mas não foi espetacular. Criou oportunidades. Outra coisa, eu também não acho que o Felipe precisa fazer o que eu tô falando pra ganhar. O goleiro Só acho que aumenta a chance. do Racing foi sensacional. Só que assim, a gente tem que levar uma coisa, aqui é o Rio, outra coisa é o ambiente na Argentina, é o que o treinador falou, falaram que era o melhor time, falaram que é isso, que é aquilo, nós vamos passar. A forma, eu trabalhei no jogo lá contra o Corinthians, né? Nos 2 jogos eu fiz o jogo do Corinthians. Semifinal da Sul-Americana do ano passado. O ambiente no estádio é sensacional. E esse time é um time que o tempo todo. Agora, o Flamengo pode aproveitar uma ausência para mim que é importantíssima e a cara para mim é o jogador, é o Racing. É o cara que para mim personifica o Racing, que é o Sosa. Porque o Sosa é o cara que arma o time taticamente, é o cara que tira a sobra, por exemplo, do Arrascaeta. O Arrascaeta tentava jogar, ele era o zagueiro. Aí o Arrascaeta ficava ali nas entrelinhas, ele saía, diminuía o espaço do Arrascaeta, então cortava a linha de passe. Vai fazer uma falta. Né? Então, assim, eu acho que esse cara vai fazer uma Agora, falta para a gente muito voltar grande. para o Campeonato Brasileiro, ainda, de alguma maneira, Rafa, ligando com o jogo de quarta-feira na Libertadores, o Racing não vai jogar no final de semana porque tem eleição para presidente no país, eleição presidencial argentina. O Flamengo vai ter esse desgaste. Um ou outro titular vão estar em campo. Você acha que isso, de alguma maneira, faz o Felipe pensar ainda mais na escalação inicial? O fato de saber que o adversário vai estar completamente descansado? Eu acho que sim. Eu acho que tudo interfere no planejamento específico para o jogo. É evidente que o fato do Racing não entrar em campo é uma vantagem para o time argentino. O Flamengo vai jogar pelo Campeonato Brasileiro, tem sempre risco de lesão, independentemente de serem titulares ou reservas. São jogadores que podem ficar com uma avaria, um ou mais, e isso tornar o Flamengo mais desfalcado para o jogo de quarta-feira e tudo mais. Agora, eu acho que isso acaba pesando menos na medida em que o fato do Flamengo ter a condição de revezar o seu time titular e colocar em campo contra o Palmeiras para jogar como titulares, contra o Palmeiras, contra o Fortaleza, jogar como titulares, somente aqueles que estejam seguros fisicamente, isso também encurta o problema que é o jogo contra o Fortaleza. Existe um problema? Existe. Embora o jogador de futebol seja condicionado teoricamente do ponto de vista físico, para jogar quarta e domingo. A condição do atleta profissional é esta. Há casos em que você tem um esgotamento maior, cada biologia reage de uma maneira mediante a sobrecarga de atividades, e aí esses casos merecem um tratamento específico. Agora, no geral, a regra é o jogador ter condições de jogar quarta e domingo.
Mas partindo do princípio que o Flamengo faz na Argentina, um jogo que vale a sobrevivência na competição que para o torcedor é a mais importante da temporada, entendo que o Felipe faça algumas rotações. E evidentemente que ele vendo o adversário sem passar por esse mesmo percalço, isso vai ter algum impacto no planejamento dele, Felipe Luiz, para o jogo. Agora, eu não acho que o Flamengo vai mudar a sua característica para jogar na Argentina. Eu acho que contra o Fortaleza, com o time que colocar em campo, tem a obrigação de vencer. O time reserva do Flamengo, com alguns reservas dos reservas do Flamengo. O Flamengo é melhor do que o Fortaleza, independentemente do jogo ser fora de casa. E acho que contra o Racing, o Flamengo tem que manter a sua estrutura de proposição, de tentar ter a bola, sabendo se impor, jogando com a bola e não deixando o adversário tomar as rédeas da partida, como por exemplo fez contra o Estudiantes. A última linha de corte do Flamengo na Argentina pela Libertadores, ela foi recente e ela foi muito preocupante. Talvez tenha servido de lição para que não se repita esse cenário no jogo do meio de semana. Birner, a força e a competitividade de Palmeiras e Flamengo são tão grandes que em outros tempos, em outros campeonatos, você dividindo as atenções com uma outra competição, com a Libertadores, em fase final, fase aguda, você podia considerar um empate fora de casa, mesmo contra um time que estivesse lá embaixo, mas que, sabe, mesmo o Fortaleza mal das pernas, jogar no Castelão não é chegar lá e ganhar. E assim, ainda tem esse componente do desespero do Fortaleza e tal, mas a coisa deve ser tão producente em pontos dos dois times até o final do campeonato que este empate pode significar você perder o título. Então Sim. tem que ganhar de qualquer jeito sábado e segurar as pontas na quarta-feira. E vendo, tentando me colocar no lugar do Felipe Luiz, óbvio que ele não vai falar isso, mas ele deve olhar essa rodada com uma chance de... Desgarrar. Desgarrar não consegue porque a diferença é assim, mais... Pensando... De reassumir a liderança do campeonato. Como a coisa é parelha. É uma oportunidade que ele tem e essas oportunidades, a gente vê a tabela de classificação ali, essas oportunidades não podem ser desperdiçadas, porque ambos têm 61 pontos, mesmo número de jogos, só que o Palmeiras tem um jogo a mais. Se o Palmeiras é derrotado pelo Cruzeiro e o Flamengo ganha... Uma vitória a mais, né? Uma vitória a mais, E o Palmeiras ganha e o Palmeiras perde e o Flamengo ganha, ele fica com 3 pontos a mais, com o mesmo número de vitórias, e aí uma rodada, como você cita, de um eventual empate nos últimos 10 jogos, acaba dando a vantagem ao Flamengo, porque o Palmeiras dificilmente busca o saldo de gols do Flamengo. O saldo de gols do Flamengo é impressionante. Então, essa é uma rodada que o Flamengo tem que olhar com muito carinho. E o Cruzeiro tem que aproveitar a chance contra o Palmeiras. E mais do que isso, o Cruzeiro vai para a Libertadores na fase de grupos, mas ele precisa solidificar isso e ganhar do Palmeiras é um resultado muito grande. Então, essa é uma rodada que olhando... E se a gente pensar, né, Bira? Até o Cruzeiro, pode voltar para a classificação, por favor, Fabrício? Até o Cruzeiro, que a gente já dá meio que fora da briga, caso o Flamengo tropece em Fortaleza e ele, Cruzeiro, vença o Palmeiras, vamos, na pior das hipóteses para o Flamengo, perder para o Fortaleza, o Cruzeiro ficaria a 2 pontos do Fortaleza, com um jogo a mais que o Flamengo, mas a 2 pontos do Flamengo. Eu não tiro o Cruzeiro da briga do título, não. Você não tira, porque o assunto é futebol. Quando você olha a diferença de qualidade de jogo e a tabela de classificação, você tira. Mas como nós somos precavidos e você está falando para milhares de pessoas e o print é eterno, você não pode tirar. Eu tô com você. É isso. Eu acho assim... Não, na verdade, o print até preocupa às vezes. Nem sempre, mas às vezes preocupa o print. Mas eu não tiro o Cruzeiro da briga porque essa história, esse discurso que vem lá desde o início, né, do Leonardo Jardim, comprado pelos jogadores, de que não, o nosso campeonato é Libertadores. Não, a gente quer a vaga para Libertadores. Não estamos pensando em título, queremos a vaga para Libertadores. Parece a história do João Sem Braço, né? Aquela fábula antiga. Você vai fingindo que você não quer alguma coisa, mas você quer. No fundo você quer, né? Eu não consigo imaginar o Cruzeiro abdicando desse sonho. É que é cômodo, quando você está falando de uma disputa contra as duas principais potências futebolístico-econômicas do futebol brasileiro, é cômodo você dizer que você não tem armas para duelar com esses caras. Mas, olhando a matemática do campeonato,
E o que este campeonato em si já mostrou através dos tempos, eu não acho que seja necessário tirar o Cruzeiro da briga pelo título com tanta precocidade, não. Zé Elias, a vida do Flamengo, em tese, é muito mais simples nessa rodada do que a do Palmeiras. Enfrentar o Fortaleza fora de casa, o Fortaleza brigando para não cair, é muito menos indigesto do que receber o Cruzeiro no domingo? Com certeza. Muito menos? Eu acho que sim. Até porque eu acho que foi o Rafa que falou sobre qual Fortaleza, né? Nós não sabemos qual Fortaleza. Eu acho que há uma série de equívocos do Fortaleza esse ano e nós apoiamos. Falamos muito sobre o trabalho do presidente, né, do Marcelo. Esse ano aqui eu acho que ele fez algumas escolhas que mostram o porquê do Fortaleza estar nessa situação. Renato Paiva, agora o Palermo, ou seja, quando você precisa de um treinador que conhece o ambiente do Brasil, conhece o Campeonato Brasileiro, conhece as necessidades que o time precisaria para justamente sair dessa situação de onde nunca saiu, né? Sempre esteve ali na zona do rebaixamento. Aí você contrata um treinador estrangeiro e nada contra o estrangeiro, nada disso, que vai precisar do tempo para conhecer o elenco, para conhecer como funciona o Campeonato Brasileiro, para ele entender a dinâmica de um dia você jogar em São Paulo, você pega avião, joga em Fortaleza, depois você volta para jogar no Rio, né? Toda essa logística que o Campeonato Brasileiro tem com as dificuldades, porque você enfrenta bons times. E o seu time você precisa construir e formatar para você poder ter uma ideia de jogo. Eu acho que para o Flamengo é mais fácil nesse aspecto. Do outro lado, eu acho que o Palmeiras vai jogar contra um dos times mais difíceis de se jogar hoje no futebol brasileiro, que é o Cruzeiro, pela ordem, pela organização, pela qualidade dos jogadores. E essa história do Jardim... um time descansado, né? Sim, um time descansado. Cruzeiro que não jogou na primeira semana. E motivado. E aí você tem... O Cruzeiro empate não é ruim. E eu acho que esse discurso do Leonardo Jardim, né, tanto de vencer, é aquele discurso externo para tirar a pressão dos seus jogadores, para tirar a pressão de tudo e dentro do vestiário. E que ainda não é o ano da conquista. Sim, e dentro do vestiário eu nunca vi o treinador trabalhar dessa forma, ficar tranquilo. Quer dizer, nunca não, desculpa. Quando eu estive na Itália, no Bolonha, eu tive o presidente que falou, olha, se nós chegarmos entre o 6º e o 10º, tá tudo certo pra gente. Mas dentro de um contexto de você chegaria em prorrogação? Acho que foi 10º. Limite orçamentário, tinha outras coisas que o Cruzeiro não tem. Então, por isso que eu acho que... Eu fico imaginando a reação do Zé Elias ouvindo isso. Ele esfregou as mãos. Tá bom, fiquem tranquilos. Não, pra mim foi eu fiz aqui uma viagem no tempo. Não, pra mim foi um grande desafio. Acho que um dos maiores da minha carreira, porque tive que mudar a forma de pensar. Sim. Né, para poder me adaptar, porque senão você fica nervoso. E como é que você vai jogar para ficar em 6º, para ficar em 7º? Até então eu tinha jogado a vida inteira para ganhar título. Sim. E se não ganhasse eu apanhava, né? Porque no Corinthians a pressão naquela época era outra, não é o que é hoje, né? Então tinha tudo isso. O Fortaleza, no meu modo de ver, o presidente errou e tá colhendo... Infelizmente, o Fortaleza mostra realmente que está né? muito enfraquecido, né? Sim. Perdeu para São Paulo e Vasco em casa, tendo um jogador a mais durante boa parte da partida. O desafio do Palmeiras é muito mais difícil do que o do Flamengo na rodada, Bina? Incomparavelmente mais difícil. Incomparavelmente? Sim. Não cabe comparação. Incomparável! Tá descansando hoje. Tá de ressaca. Tá descansando, não foi muito legal o jogo. Folguinha providencial. Oswaldo Pascoal, o profeta. Você acha que tem comparação, eu tô aqui no Rafa? Terminal Gentileza. Eu tô aqui no Terminal Gentileza, viu, Pirral, que foi inaugurado em fevereiro do ano passado, que é o novo terminal rodoviário urbano do Rio de Janeiro, em frente ao terminal dos ônibus intermunicipais, né? Aqui nós temos atrás, nosso Guilherme Amado, nosso Pedro Gomes, nossa equipe técnica mostrando uma relíquia do trabalho do profeta de Gentileza, que passou décadas pichando palavras positivas e contestando o poder do capital nas pilastras de sustentação do viaduto do gasômetro aqui no centro do Rio de Janeiro, e por ter se tornado uma figura folclórica da cultura carioca, acabou tendo essa homenagem feita pelo prefeito Eduardo Paz, dando nome ao terminal. O profeta Gentileza, que era paulista, de Cafelândia, e morreu em 1996. Então aqui eu estou nesse local e isso está me causando uma certa inspiração. E essa inspiração me diz o seguinte: não tem como dizer nada diferente do que os companheiros disseram em relação à comparação dos jogos. O trabalho do Palmeiras é muito mais difícil do que o trabalho do Flamengo nesse fim de semana. Mas às vezes
às vezes, a questão do foco, e o foco está, nos dois casos, no meio de semana, pela Libertadores, pode transformar uma inversão nesta leitura. O que eu quero dizer com isso? Talvez a preocupação do Palmeiras em ter uma performance satisfatória que gere a classificação para a decisão da Conmebol Libertadores no meio de semana em casa contra a LDU, gere um comportamento diferente contra o Cruzeiro. E aí, neste caso, a pressão é maior para o Palmeiras do que para o Flamengo. Agora, na teoria, óbvio, comparando os jogos, o Palmeiras tem um jogo muito mais difícil. Pode falar. É que é uma mudança, né, Rafa? Eu acho que em momento algum o Palmeiras achou ou pensou que voltaria de Quito com 3-0. Ah, não. Certamente não estava no plano. Então você muda toda a programação. Ô Fabrício, recupera, por favor, pra gente voltar ao Palmeiras, aquela imagem do... Manteria a ideia de jogo que não funcionou no Quito, que é muito parecida com a ideia de jogo que vinha funcionando, que gerou as 6 goleadas em 7 jogos nas últimas partidas, atuando dentro de casa, e obviamente faria um estudo para entender quais jogadores seriam os jogadores de lado de campo, manteria a dupla, quais seriam os meus volantes, talvez até, se quiser fazer um jogo de risco, fazendo o Veiga para jogar ao lado do Andréas ali numa dupla. Eu colocaria Maurício. Maurício jogando de um dos lados, Felipe Anderson do outro, a dupla por dentro. Mas colocaria força máxima contra o Cruzeiro? Não, tô falando contra... Não, tô falando contra o Cruzeiro. Cruzeiro? Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro você infelizmente nesse rifa o campeonato? Não rifa o campeonato. Joga quem não for jogar outro jogo. Tem que ser força máxima. E quem tiver no mínimo cabeça. Peraí, o Rafa tá dizendo força máxima, você tá falando força mínima. Sempre. Contra o Cruzeiro? Não, força máxima sempre. O jogo é domingo e quinta, não dá não, Bina? Problema para ter... problema de lesão, tá propenso a ter uma lesão, ok. Fora isso, vai todo mundo pro jogo. A poupar alguém contra o Cruzeiro, não tem como. O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro. O seu adversário tem o mesmo número de pontos que é o Flamengo. Adversário direto. Este é o confronto direto. Rifa o jogo contra o Cruzeiro, Bina? Tem uma obrigação moral. Eu acho que você diminui a força do jogo contra o Cruzeiro, só bota quem não for atuar na outra partida, talvez um ou outro jogador ali, que eu acho que tenha condições e não vai correr risco de lesão por questão muscular, alguma coisa assim, e encara o Cruzeiro como for possível, até porque mesmo jogando com o time principal, a rebordosa, a ressaca do jogo, a viagem, porque você está falando... Gostei do rebordosa. Você está falando do domingo para quinta. Mas eu tô lembrando também da quinta pro domingo, o impacto que isso tem e quem pode entrar em campo domingo. Tá aí, nação, a imprensa esportiva repercutindo então essas duas partidas que, podemos dizer assim, que também é considerado pelo Flamengo e pelo Palmeiras como uma final, né? O Flamengo, inclusive o Felipe Luiz, falou que essa partida contra o Fortaleza, para ele, é mais uma final que ele precisa fazer. Então, vamos ver qual vai ser a escalação que o Felipe Luiz vai fazer. A gente viu aí mais ou menos uma lista aí de jogadores que não estarão presentes. E já no caso do Palmeiras, fica aquela incógnita. O Palmeiras perdeu por 3-0 para a LDU, uma situação mais complicada na Libertadores. E também não pode bobear contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, senão o Flamengo passa, decola e aí já era. Então, vamos ver o que vai acontecer. Esse final de semana promete, meus amigos. Deixa o like, se inscreva no canal, coloca nos comentários aí o seu palpite. Já vou deixar meu palpite registrado aqui para Fortaleza e Flamengo. Fortaleza 0, Flamengo 2. Meu palpite para essa partida. Deixe seu palpite e a gente se vê no próximo vídeo.